Olá, eu me chamo Gabriel Martins Espínola e hoje apresento o seminário Frameworks para Front-End pelo PET Ciência da Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Primeiro vamos dar uma introdução ao que é o desenvolvimento front-end. Vamos falar sobre o histórico desse desenvolvimento. Vamos falar um pouco sobre as tecnologias que são as mais padrões para o desenvolvimento. É, vamos falar também sobre os frameworks, que é o ponto principal desse vídeo, e, e mostrar exemplo de aplicação, e por fim falar um pouco nossas conclusões. O que é desenvolvimento front-end? Para entender front-end, precisamos saber o que é a arquitetura cliente-servidor. E essa arquitetura nos dá um modelo de programação de dois agentes, que seria o client-side e o server-side, o lado do cliente e o lado do servidor. O lado do cliente, nós trabalhamos com o que chamamos de front-end. E no front-end é onde encontramos a cara de um site ou o aplicativo. É a parte visual e aquilo que conseguimos interagir. É onde temos as ferramentas de interação com usuários, como áreas de buscas, formulários e etc. E muitas vezes o desenvolvimento front-end é confundido com o que um design faz. Mas a gente vai ver mais para frente que tem suas diferenças e vamos falar delas mais para frente. Histórico do desenvolvimento front-end. No início não existia internet, tudo era feito por linha de comando. Então não existia necessidade de existir front-end. Mas em 1950, os computadores militares já começavam a conectar-se localmente. Em 12 de março de 1989, Tim Berners-Lee fez a primeira proposta para a criação do World Wide Web, ou WWW, uma sigla bem conhecida por muita gente, que nós podemos traduzir como a Rede Mundial de Computadores. É o que nós chamamos atualmente de Internet. Em 1990, Lee escreveu três tecnologias fundamentais: a tecnologia HTML, que seria a linguagem, entre aspas, que é utilizado para renderizar os elementos; URI, que é um identificador, é uma cadeia de caracteres que é utilizado para identificar algo; ou é um localizador, que nós podemos chamar, nesse caso, URI de URL; ou pode ser também um identificador de um nome para alguma coisa, que nesse caso chamamos de URN. E a tecnologia HTTP, que é um protocolo de comunicação entre o lado cliente e o lado servidor. Então, assim, começaram a ser criados os sites, e dessa forma também surgiram a profissão chamada Webmasters, que eram os profissionais que desempenhavam as funções de desenvolver o site em si. Tudo que era feito no site era feito através de um webmaster. Entre 1995 até 2001, aconteceu a chamada Guerra de Navegadores. A partir desse ponto, a experiência do usuário e a beleza dos sites se tornou algo importante. Então, tecnologias como CSS, imagens e Flash, e a tecnologia Flash que permitiu reproduzir vídeos, etc., começou a surgir e tornar páginas que antes eram estáticas e eram basicamente textos se tornarem dinâmicas. Então, desse jeito, começou a surgir a profissão chamada web designer. E daí houve a ruptura entre o que fazia um webmaster e o que fazia um web designer, já que a parte da beleza e a experiência do usuário seria tratado através de um web designer, e o webmaster faria a parte da criação e da interação desses elementos que o web designer desenharia para o site. A partir daí, as páginas
web começaram a serem tratadas como serviço. Daí a sigla SaaS, que significa Software as a Service. A partir desse ponto, um site não era apenas um site, também era um serviço que poderia ser oferecido por uma empresa ou qualquer coisa. Então, daí houve a necessidade de se criar várias profissões para que fosse suficiente para garantir o bom serviço, a boa entrega dos softwares como um serviço. E daí surgiram os desenvolvedores front-end, os desenvolvedores back-end, os engenheiros de criação de site, os DBAs, analistas de infraestrutura, suporte técnico, administradores de rede e por aí vai. Muitas outras profissões nasceram dessa separação, dessa visão de um software como um serviço para as páginas de web. E o que um desenvolvedor front-end faz? O, desenvol- o desenvolvedor front-end precisa pensar nas aplicações como experiências ricas que possuem alta performance, possuem boa escalabilidade e principalmente compatibilidade, pois será utilizada em celulares, computadores, diferentes tipos de sistemas operacionais e etc. E entre outros fatores que o desenvolvedor front-end precisa trabalhar. E quais são as tecnologias padrões que nós utilizamos para desenvolvimento atualmente desses softwares como serviço ou dos sites das nossas páginas web? As três principais que são usadas são HTML, CSS e JavaScript, onde o HTML, como eu falei, é uma linguagem que utilizada, é uma linguagem de hipertexto que é utilizada, é, é conseguida ler através dos navegadores que renderizam nossos textos, etc. CSS é uma linguagem, digamos assim, que podemos utilizar em comunhão com o HTML, que é utilizado para a estilização dos elementos HTML, como textos, formulários, botões, etc. Nós conseguimos estilizar todas essas coisas através do CSS. E, por fim, mas não menos importante, a linguagem de programação JavaScript, que permite que nós conseguimos manipular esses elementos CSS e HTML para tornar nossos sites e nossas plataformas dinâmicas e conseguir promover a interação com o usuário. Também pode ser usado TypeScript ao invés do JavaScript, mas a maior fama que nós temos, a tecnologia mais famosa de, de desenvolvimento é a JavaScript. Outras tecnologias que nós podemos citar também é a tecnologia de HTTP, que, como eu falei, ele é um protocolo criado pelo Tim Berners-Lee, que permite a comunicação entre um cliente e um servidor, que permitem a comunicação entre um servidor que está se comunicando com o cliente que está acessando uma determinada página. E através desse protocolo, o cliente consegue mandar uma solicitação, uma requisição e ser respondida pelo servidor. E por fim, é, temos os browsers, os navegadores, que é onde os usuários entram para ter acesso a essas páginas, as plataformas web, né? Aos softwares que nós desenvolvemos com o front-end. Então, os mais famosos a gente pode listar aqui, mas entre os principais temos o Google Chrome, que é da famosa Google, que podemos dizer que atualmente é a maior, se não uma das maiores, um dos maiores navegadores. Temos o Mozilla Firefox, o Opera,
o Microsoft Edge e entre outros. Então vamos agora falar sobre o foco principal do seminário, que é os frameworks. Mas o que é um framework? Framework é uma estrutura de códigos genérica que tem o objetivo de prover uma função dentro do código, uma função nova que não existe ainda dentro do código. Em inglês, esse termo significa diretamente estrutura. De maneira geral, essa estrutura é feita para resolver um problema específico. O tempo de desenvolvimento e a complexidade do desenvolvimento de algum software. Nós podemos utilizar frameworks para diminuir o tempo de desenvolvimento, para tornar o seu código mais previsível, mais fácil de entender, depurável, etc. Existe uma diversidade enorme de frameworks. Existem vários e vários, se vocês pesquisarem na internet, existem vários e vários frameworks que são utilizados não só para desenvolvimento front-end, como para back, etc. Mas a gente vai ver apenas alguns hoje, que é o React, o Vue.js, o Bootstrap e o Angular. O primeiro framework que nós vamos falar é o framework React. O React ele é uma biblioteca JavaScript declarativa, eficiente e flexível para criar interfaces com o usuário. Ele permite compor interfaces de usuários complexas a partir de pequenos e isolados códigos chamados componentes. A meta primária do React é minimizar os erros que ocorrem quando os desenvolvedores estão construindo essas user interfaces. Isto é devido ao uso de componentes autocontidos, partes lógicas de códigos que descrevem uma parte da interface do usuário. Estes componentes são adicionados para criar uma interface completa, e o React concentra muito do trabalho de renderizar, proporcionando que se concentre no projeto de UI. React utiliza características de JavaScript modernos para muitos de seus padrões. O maior desvio do React para o JavaScript dá-se pela utilização da sintaxe JSX. O JSX estende a sintaxe padrão do JavaScript, habilitando a utilizar código similar a HTML. Então, o que o React.js veio resolver? Se formos para pensar bem, a principal função do React é organizar o conteúdo que será mostrado ao usuário. Sendo assim, ele veio para resolver problemas da camada visual, facilitando trabalhar com componentes interativos e reutilizáveis para interfaces de usuário. Aqui nesse print, o exemplo de a criação de um componente, onde nós temos a sintaxe do export, nós estamos exportando o nosso componente como um componente default header, e aqui a gente tem que importar o React e nós criamos a função header e retornamos o que aquela função é. Nesse caso, esse componente header ele está retornando um paper dessa biblioteca do material UI. Então, essa função header, esse componente header, vai ter esse retorno dessa função e pode ser utilizada diversas vezes em seu código, em outras aplicações, em outros componentes, etc. Vue.js. O próximo framework que nós falaremos. O Vue é um framework progressivo para a construção de interfaces de usuário. Ao contrário de outros frameworks monolíticos, Vue foi projetado desde sua concepção para ser adotável incrementalmente. A biblioteca principal é focada exclusivamente na camada visual, sendo fácil adotar e integrar com outras bibliotecas ou projetos existentes. Por outro lado, Vue também é perfeitamente capaz de dar poder a sofisticadas single-page applications, que são aquelas aplicações de uma única página, quando usado em conjunto com ferramentas modernas e bibliotecas de apoio. Com versatilidade, modularização e facilidade de aprendizado, o framework vem se tornando a escolha número 1 entre os profissionais da área que procuram criar websites profissionais e de alto desempenho. Apostando
uma arquitetura enxuta, Vue requer uma configuração mínima na criação de um projeto e pode ser facilmente integrado com uma aplicação que já existe através de uma simples tag script. Essa característica coloca o framework em um lugar de destaque tanto para desenvolvedores, devido à facilidade do aprendizado e estrutura limpa do código, quanto para grandes empresas. Aplicações que utilizam Vue são constituídas de componentes criados com a sintaxe HTML, CSS e JavaScript em um único arquivo .vue, que facilitam o isolamento e a manutenção de funcionalidades. Cada componente constitui um escopo isolado dos demais, tanto em lógica quanto nos estilos. Então, pelo que nós vemos, o Vue também é bastante similar ao React, com a diferença que aqui nós temos o arquivo .vue, como nós vemos aqui no Hello, nesse arquivo Hello, onde temos um Hello World com o Vue. E aqui nós criamos um template que tem uma frase com a frase que vai ser escrita que é Hello World. E aqui o greeting a gente vai é, conseguir ele através dessa tag script aqui. E depois a gente já também estiliza ele com CSS. Como nós vemos, ele engloba tudo em um grande arquivo .vue, tanto o CSS como o JavaScript como o HTML. E assim nós utilizamos o framework do Vue.js. O Vue é bastante similar, como eu falei, é bastante similar ao React. Porém, existem diferenças. O React, por exemplo, ele é utiliza apenas o JavaScript puro. Já o Vue, como nós vemos aqui, utiliza templates. É, questões de desempenho, escalabilidade, compatibilidade, o React e o Vue são bem parecidos e podem ser usados de forma similar. Porém, cada um tem sua peculiaridade, tanto na estrutura em si, como na sua documentação. Bom, framework Bootstrap. Diferente dos outros dois frameworks que falamos até agora, o Bootstrap ele é um framework CSS que permite que estilizemos nossas aplicações da melhor maneira possível. Bootstrap oferece várias estruturas de CSS para a criação de sites e aplicações. Aplicações responsivas que são rápidas e fáceis e simples. E além disso, o Bootstrap permite que a gente lide com sites em versão de desktop e páginas também em dispositivos web, dispositivos móveis, aliás, da mesma forma. O Bootstrap ele foi desenvolvido para o Twitter por um grupo de desenvolvedores e se tornou uma das estruturas de front-end e projetos de código aberto mais populares do mundo. Antes de ser uma estrutura de código aberto, Bootstrap era conhecido como Twitter Blueprint. Depois de alguns meses de desenvolvimento, o Twitter ele fez a primeira Hacker Week e daí o projeto ganhou uma popularidade enorme quando os desenvolvedores de todos os níveis de habilidade, sejam os mais básicos quanto os mais avançados, usaram esse framework sem qualquer orientação externa. Sozinhos eles pegaram e usaram. E após o evento, ele serviu como um guia de estilo para o desenvolvimento de ferramentas internas na empresa do Twitter por mais de um ano, antes do seu lançamento público. Então, essa ferramenta é para auxiliar justamente na estilização da sua página, para deixar suas páginas bonitas e proporcionar uma estrutura, uma experiência boa, agradável para o seu cliente. Aqui a gente pode ver um Hello World em HTML, né, que ele tem aqui o link para a referência do Bootstrap, que estiliza essa página. E por fim, mas não menos importante, vamos falar sobre o framework Angular,
também é um framework para a construção de interface de usuário. É, e também ela é para o desenvolvimento de aplicações client-side diferenciada, seja para web, mobile, desktop. A diferença entre o Angular para as outras é que o Angular exclusivamente trabalha com o TypeScript e, e o Angular é um dos frameworks mais consolidados que existem no mercado atualmente. A linha de aprendizado desse framework é a maior linha de aprendizado de todas essas que eu citei até agora. E é um framework que tem bastante coisa a se aprender. Ao compilar um código TypeScript, ele gera um código JavaScript. E isso é executado no browser. A plataforma Angular também ela é open source e tem uma comunidade muito grande. Tem uma comunidade muito grande, com diversas organizações se utilizando do sistema e com bastante material de consulta disponível. Isso é um ponto bastante positivo para o Angular, porque tem muito material para você estudar. É, o framework Angular, assim como as outras, também ajuda na criação de single page applications, só com um nível de produtividade e qualidade dessas aplicações acima da média. O Angular otimiza o desenvolvimento das aplicações de front-end, de páginas web front-end, né? Igual os outros frameworks também. Vocês vão notar que as similaridades entre, principalmente o Angular, o React e o Vue são muito grandes. Só muda detalhes, mas basicamente os três frameworks são bem parecidos e você consegue trabalhar nos três para você desenvolver sua aplicação, sua aplicação front-end, sua página web, etc. Então, o Angular ele adapta e ele estende o HTML tradicional para uma experiência mais otimizada, com um conteúdo dinâmico e ligação direta dos dados, conhecida como Two-Way Data Binding, que abre a possibilidade para a sincronização automática de modelos e visualizações. Como eu falei, ela é um framework que a curva de aprendizado é muito grande, então a gente pode escutar essas coisas que eu falei, two-way data binding, essas coisas e se assustar. Mas se estudar um pouquinho, consegue pegar a ideia do framework e trabalhar corretamente. Aqui é um exemplo nesse print de um Hello World com o Angular. A gente tem a classe principal do, do nosso, do nosso projeto em Angular, que é a classe app components, e essa classe sempre vai ter no nosso projeto. E aí a gente importa o componente da biblioteca do Angular, e aqui a gente define direitinho o nosso componente, e a gente exporta a classe do app component com o title Hello World. Desse jeito vai ser renderizado, é, quando nós executarmos o projeto, vai ser renderizado no browser é, esse title lá, Hello World. Dando seguimento ao nosso seminário, eu vou mostrar agora um exemplo de aplicação que está sendo desenvolvida pela equipe do PET Ciência da Computação aqui, que é o nosso site interno, que pode ser acessado pelos alunos da UFRN para se inscrever nos cursos que a gente aqui do PET dá, se inscrever nos eventos, etc. E pode ser usado também por nós petianos para organizar os eventos, etc. Vocês vão perceber que ele é praticamente uma single page application, como, como eu falei, né, que esses frameworks são bons, bastante utilizados para construir esse tipo de site. É, o, o, o site em si do PET ele não tem só uma página, mas a página principal onde os petianos organizam o evento, você consegue realizar tudo através dela. Então, vamos dar uma olhada.
Então aqui a gente está dando uma olhada na página inicial, quando nós entramos. Temos aqui as nossas informações sobre o PET, o programa, a quantidade do tutor, o nosso tutor, o professor Humberto, e os membros que estão ativos, os contatos da gente, e aqui um mapa mostrando também onde fica o departamento de informática, né, da UFRN, lá, Departamento de Informática e Matemática Aplicada, que é o DIMAP, onde nós temos nossa sede. E esse site aqui ele foi desenvolvido com o Nuxt.js, que ele é uma versão, digamos assim, ele é uma parte do Vue.js. Então podemos dizer que esse site aqui foi construído com o Vue.js, usando o Nuxt. E aqui vou entrar agora na parte dos petianos para mostrar como é que seria a aplicação lá que a gente resolve tudo em uma única página. Aqui está a página inicial e a gente pode ver aqui que temos várias abas, várias coisas e a gente pode resolver tudo em uma aba só sem precisar atualizar essa página. Vai atualizar só o que for necessário. Então aqui a gente tem as tutorias, a tutoria que eu dei, a data, etc. Tem as notícias recentes sobre o PET. E aqui a gente tem várias opções que a gente pode entrar. O início, notícias, tutorias. A gente pode aqui entrar em tutorias abertas e ele vai abrir aqui essa parte. Aí, tutorias ministradas. O evento, a gente pode aqui vir adicionar um evento novo. Pode ver os inscritos que tem nos eventos. Que aqui é um dos cursos que a gente está dando, que é a Introdução ao Linux. Aqui são os últimos cursos que eu dei, né, no PET, que foi criação de jogos 2D com Unity. Tem uns vídeos no canal, se vocês quiserem ver, tanto de modelagem de problemas computacionais com gráficos, quanto de criando jogos 2D com Unity. E aqui a gente pode resolver tudo da nossa página através dessa única página aqui. Essa single page application, né, digamos assim. E é isso, esse é o exemplo. Vamos voltar para o slide. Conclusão. Vale a pena investir em desenvolver utilizando tais tecnologias? Eu acredito que ao longo desse seminário eu acabei já respondendo essa resposta, né? É, deixando clara a resposta, vale muito a pena investir, pois tem uma importância para o front-end muito grande e a importância do front-end para um desenvolvimento de sistemas é gigantesca, pois é onde a gente vai ter o contato direto com nós desenvolvedores, vamos ter o contato direto com os usuários. Então a gente tem que deixar sempre muito bem apresentável e funcionando tudo corretamente, deixar tudo bem bonito para envolver as pessoas, fazer com que essas pessoas continuem no nosso site, mexam, divulguem, etc. Então, o front-end é de suma importância para o desenvolvimento de sistemas. E os front-ends, o papel dos front-ends para esse desenvolvimento é gigantesco, pois facilita imensamente a vida dos desenvolvedores. É muito mais prático e rápido desenvolver um sistema utilizando esses frameworks do que seria se fizéssemos com o JavaScript puro, somente com HTML e CSS. E aí a gente vê as vantagens e desvantagens para tirar a conclusão final, né? Se vale a pena ou não. As vantagens de utilizar o framework é o aumento da produtividade, como eu já falei, a facilidade de produzir, os códigos são mais facilitados, né, do que fazer um código gigante, sendo que já tem algo pronto ali para a gente só chamar uma função, praticamente. A manutenção é mais fácil, porque envolve vários componentes, etc. Vai estar modularizado, vai ter mais organização no seu código, facilitando a manutenção. Permite mais segurança, já que a maioria dos frameworks são
encapsulados, você tem encapsulamento nas classes, nas instâncias, enfim. E temos inúmeros outras vantagens. Se for listar aqui, eu vou passar bastante tempo. E desvantagens, temos muitas também, mas as principais são, às vezes, a dificuldade de configuração de um framework, porque pode ser que você não consiga ter tanta facilidade para configurar certinho, mas geralmente é tranquilo até. É uma dependência alta, né? Porque os frameworks são dependentes de bibliotecas, etc. Códigos inúteis na aplicação, que você, quando importa um framework, você vai importar a biblioteca toda, né, na sua aplicação, e nem sempre você vai usar tudo que está lhe oferecendo ali. Então, acaba que muitas vezes a gente fica com códigos inúteis na aplicação, mas no final das contas vale a pena. E entre outros fatores também, entre outras desvantagens, mas as principais são essas. É, e aqui, para finalizar então o seminário, eu sugeri algumas alternativas de framework, fora esses que eu já citei anteriormente, para quem quiser estudar, que é o Foundation, o Meteor.js, o Materialize, o Pure, o Material UI e entre outros. Esses são os frameworks mais famosos, segundo a pesquisa que eu realizei. E então eu passo isso para vocês. É uma ótima alternativa para você estudar. Essas vantagens e desvantagens aqui, acabei falando muito mais na parte de produção, mas também pode se levar em conta a parte de mercado, onde um desenvolvedor atualmente que não, um desenvolvedor front-end atualmente que não tem essas habilidades em front-end, em esses frameworks, é, ele tem muita desvantagem em relação a quem tem essas habilidades. O mercado hoje busca muito mais pessoas que têm essas skills, que têm um conhecimento sobre vários frameworks diferentes, do que uma pessoa que só sabe o JavaScript puro ou só sabe HTML, enfim. Então, é uma vantagem gigante se você quiser entrar no mercado de trabalho, estudar esses tipos de tecnologias. Não só de front-end, mas de back-end também, e etc. É, aí são, de novo, as alternativas, né, do framework para estudar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de entrar nas redes sociais do PET, se inscrever no canal aqui do YouTube. Muito obrigado por assistir o vídeo.